Vamos ler juntos, Mateus 21, de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Despreendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, em primeiro lugar, por estarmos aqui na sua casa nessa manhã, Senhor. Pela bênção de começarmos o nosso ano contigo, na tua presença, Deus. Sim, Deus. Te agradecemos por essa imensa bênção. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe das nossas casas para estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor. Te louvamos por isso. E te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco agora, Senhor. Traz a sua mensagem através do pastor para os nossos corações, Deus. Que possamos sair daqui, Deus, abençoados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Poder sentar, irmãos? Não sei se, tio Carlos, a nossa vinheta dessa série Descobrindo Jesus no Antigo Testamento está aí? Vamos, como eu já expliquei, essa vinheta, ela abre a nossa série de sermões na internet, e ela fala um pouco sobre o nosso desafio aqui, que é descobrir Jesus no Antigo Testamento. Então, vamos ver mais uma vez essa vinheta, nesse vídeo. Zacarias capítulo 9, verso 9, é a realização dessa profecia. Diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os cavalos de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído.
Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. É isso que aconteceu aqui em Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. É a realização dessa profecia de Zacarias, capítulo 9. Lá em Zacarias, no capítulo 9, o profeta diz assim: virá o rei dos reis, senhor dos senhores, ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento, cria de uma jumenta. E ele vai entrar triunfante, trazendo paz sobre toda a extremidade da terra. Não apenas sobre Jerusalém, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a extremidade da terra. Eu não sei se acontece isso, ou já aconteceu com alguns dos irmãos e irmãs aqui presentes, mas eu estou começando a ficar velho. Estou ficando velho. Eu estou ficando velho e rabugento. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas eu leio o jornal e eu estou ficando rabugento. Cada vez que eu leio o jornal eu fico mais rabugento. Porque recentemente numa conversa eu falei, não é possível que uma pessoa no Brasil não perceba que janeiro está chegando, as chuvas vão chegar e novamente teremos tragédia nesse país. Não é possível. Aí alguém na roda disse assim, lá vem você criticar o governo. Aí eu falei, estou ficando velho e rabugento. Não estou falando de governo. Eu estou falando que não é possível. Que todas as vezes que se faça uma crítica ao nosso país, alguém personifique a crítica, dizendo, isso é coisa do partido tal, ou do governo tal, do fulano de tal. Aí eu começo a ficar rabugento. Porque eu quero ampliar a discussão, eu quero puxar a cortina e falar, não, a coisa é mais ampla. E isso nos faz rabugentos. Ou será que não? Porque aí você começa, ou você estabelece um diálogo desgastante, ou você se cala. E sabe o que eu descobri? Que muitas pessoas que eu conheço que estão com uma idade um pouco mais avançada se calaram. Devem ter se calado porque estavam percebendo que na sociedade estavam se tornando rabugentos. Mas na verdade eles não estavam se tornando rabugentos. É porque a compreensão deles ampliou, e na nossa cultura, qualquer pessoa que tenha a sua visão ampliada se torna uma pessoa difícil de dialogar, porque o Brasil não é um país, e o latino-americano em geral, não é dado a uma reflexão mais profunda sobre assuntos. Todas as vezes que nós queremos discutir alguma coisa filosoficamente, você tem que beber ou na Alemanha, ou na França, na Europa. Ou se você quer uma coisa mais pragmática do que vai funcionar ou não, vai beber na América do Norte. Mas na América Latina as nossas referências são sempre caudílicas, né? Isso é muito complicado. Daí, olhamos para isso e percebemos que se vamos ampliar um pouco a conversa, e aqui na Gávea, graças a Deus, é um ambiente que a gente pode ampliar a conversa, porque aqui nós temos um grupo de pessoas que pensam e que a visão é muito mais ampla do que as conversas que nós temos aí fora, e graças a Deus por isso, que os irmãos nos aguentam, né? E nós conseguimos estabelecer assim um diálogo mais amplo, isso é fruto até da graça de Deus sobre nós. Nós percebemos que quando ampliamos o debate, existe dentro de todos nós uma carência de segurança. Você quer ver uma coisa? Se eu fizer uma pergunta para você, quando você era criança, pequena, lá em Barbacena, e você sentia medo, quem te dava segurança? Busca lá que você vai lembrar que tinha alguém que te dava segurança. Ou pai, ou mãe, ou irmão mais velho, ou irmã mais velha, ou tio, ou tia, ou avó, ou avô. Tinha alguém que lhe dava segurança. Acontece que você cresceu. E hoje, via de regra, é você quem é referência de segurança para alguém. Então, nós hoje encontramos uma carência personificada de segurança. Porque nós não encontramos mais aquelas pessoas que nos davam antes total segurança. Mesmo porque, se você teve o privilégio de envelhecer com os seus pais ainda vivos, eles te dão alguma segurança, mas dependendo da sua idade, é você que tem que cuidar dos seus pais agora. Porque o polo se inverteu. E aí nós temos um outro problema.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia responde à nossa crise de segurança, e por isso a nossa relação com Deus é tão importante, porque Deus será sempre nossa segurança inesgotável. E Ele não é apenas uma energia que comanda o universo, Ele é muito mais que isso, Ele é uma pessoa que nós podemos dialogar com Ele, falar com Ele, e Ele fala conosco. Então é uma segurança eterna. E é isso que Zacarias promete e que Mateus cumpre. Virá um dia um rei que realmente se importa conosco, que realmente antecipa os problemas e vai lá e resolve antes que eles aconteçam, ou tão soberanamente poderoso que quando o problema acontecer, ele já tem a solução. E isso traz ao nosso coração uma tranquilidade, porque, voltando lá a Mateus capítulo 21, Jesus faz 2 movimentos aqui em Mateus capítulo 21. Ele faz um movimento contra a falsa segurança e ele faz um movimento contra a falsa espiritualidade. Porque se a nossa espiritualidade não nos dá segurança, ela não presta. Vou repetir. Se a nossa espiritualidade não nos traz segurança, ela não presta. Então a verdadeira espiritualidade é aquela que enche o seu coração de segurança, de paz, de alegria, de tranquilidade. Não estou dizendo que Deus não presta, estou dizendo que a nossa espiritualidade, aquilo que nós construímos na nossa relação com Deus, pode ser defeituosa. Então ela precisa ser modificada para aquele projeto original de Deus para nós. Então Jesus faz 2 movimentos aqui. Um contra a falsa segurança, outra contra a falsa espiritualidade. 2 movimentos. Mateus 21. O primeiro movimento que ele faz é contra a falsa segurança. O texto vai nos dizer que ele virá montado num jumentinho. Não é nem num jumento de qualidade de raça, não. É um jumentinho, cria de uma jumenta. Ao contrário dos grandes conquistadores que entravam nas cidades montados em cavalos, ou que entravam nas cidades como grandes conquistadores nas suas bigas, em que o seu soldado vinha atrás, segurando o louro da vitória na altura da sua cabeça, dizendo: tu és o grande conquistador, tu és o grande conquistador. Eles entravam nas cidades assim. Ao contrário desses grandes conquistadores, o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus opta por entrar em Jerusalém sentado num jumentinho. Ele não vem num cavalo. Eu não sei se você já pensou isso, mas às vezes eu penso que Deus é muito diferente de mim. Mas é muito diferente. Se eu fosse Deus, faria diferente. Se eu fosse Deus, eu viria bonito. Deus optou vir feio, fisicamente feio. Olhamos e nenhuma formosura havia nele. Ele não era bonito. Pensa bem, meus irmãos, se você fosse Deus, as mulheres já estão todas alvoroçadas, e pudesse escolher qualquer aparência para se encarnar na terra, que aparência você escolheria? Pensa bem, seja honesto com a sua resposta. Você viria a mulher mais linda do mundo ou o homem mais bonito do mundo? Fala a verdade. Mas Deus escolheu vir de maneira desprezível. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. O homem feio. Você já viu um homem feio? Homem feio é feio demais. Outra coisa, se eu fosse Deus, eu ia entrar em Jerusalém abafando. No melhor cavalo, um cavalo árabe, de raça, altão, branco, bonito. Mas Deus não tem a inclinação pecaminosa que todos nós temos. Ele entra sentado num jumentinho. E tudo isso tem um significado. Meus irmãos, tem muito significado. Cada detalhe desse tem um significado. E eu vou dizer para os irmãos, eu poderia ficar aqui horas só trazendo para os irmãos um pouquinho de cada significado desse, mas infelizmente não temos esse tempo todo. E graças a Deus temos muitos domingos pela frente. Mas, por exemplo, um comentarista, John Sittema, ele se segura no fato de que Jesus está às portas da Páscoa. Então ele discorre sobre a importância
da entrada de Jesus às portas da Páscoa. Um outro comentarista chamado William Barclay, ele fala sobre a importância de Jesus entrar no momento em que cada gesto seu simbolizava os profetas do Antigo Testamento e a necessidade de se trazer uma imagem que chocasse o grupo, chocasse o público de maneira positiva, para estabelecer ali a sua verdade, a verdade de Deus. E assim temos tantos outros comentaristas, por exemplo, uma mulher deando Trinity College, chamada Joyce Baldwin, que fala sobre muitos dos reis que optaram entrar também sentados em jumentos ao longo da história, e segundo ela, diz que não era assim tanta humilhação cavalgar em jumentos, porque aconteceu em Juízes capítulo 5, Juízes capítulo 10 e Juízes capítulo 12, porque esse era o meio de locomoção mais comum da época e era uma maneira dos reis se identificarem com seu povo. Mas o movimento primeiro que Jesus faz é contra a falsa segurança. O que ele quer mostrar é que, ao entrar sentado num jumentinho, ele não desejava que os seus seguidores colocassem a sua segurança num rei com poderes terrenos, mas no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos céus. A relação de Jesus com os seus súditos não é física apenas, é muito mais que isso, ela é espiritual. A nossa segurança não está no fato de que Jesus domina sobre tudo com poder de braço forte, mas que ele domina sobre tudo apesar de vir sentado num jumentinho, apesar de vir com uma aparência feia, apesar de ter morrido na cruz. Percebam o contraste daquilo que Jesus fez com as deidades construídas ao longo da humanidade. Os homens sempre constroem deuses fortes. Os falsos deuses da humanidade são sempre muito fortes. Eles dominam sobre tudo. Eles são pessoas fisicamente repletas de poder. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, encontramos um homem frágil, magro, que é pregado numa cruz, que é esbofeteado, espancado. No entanto, ele é a nossa segurança. Parece que a intenção clara de Jesus Cristo era dizer: não confiem naquilo que vocês estão vendo. Não coloque os seus olhos nas coisas materiais, na minha aparência física. Nós temos que ir além, abrir a nossa compreensão e entender que, retirando tudo aquilo que fisicamente podia nos dar segurança, entendemos que a segurança maior é a espiritual, é aquela que Deus fala ao nosso coração. Então esse é o primeiro movimento de Deus. Olha aí Mateus capítulo 20 e 21. Esse contexto todo vem de um Deus que cura cegueira, capítulo 20, do verso 29 a 34. Essa cegueira é física. Depois ele caminha e entra em Jerusalém para curar a cegueira que é espiritual. E essa é pior. Então o que o Senhor faz é caminhar contra agora a falsa espiritualidade. Você lê esse texto e diz assim: esse texto não fala nada sobre falsa espiritualidade. Fala assim, verso 12 e verso 13. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Que depois de ter entrado em Jerusalém, depois de ter entrado sentado num jumentinho, depois de ter optado por ser um rei, em que as pessoas não confiariam jamais fisicamente, porque parecia muito fraco, muito frágil, ele entra no templo, vira as mesas e acaba com o comércio. O segundo movimento de Deus é contra a falsa espiritualidade. A adoração não é comércio. A adoração não é comércio. Todas as vezes que nós olhamos para a religiosidade como com uma expectativa financeira, nós estamos indo contra aquilo que Deus estabeleceu na Bíblia como verdadeira espiritualidade. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é em espírito e com talão de cheque na mão, ou com cartão de crédito, é em espírito e em verdade. A nossa relação com Deus é uma relação aonde todo o comércio tem que ser lançado para fora. Ele entra no templo, e diz aí o texto, que ele fica irritado com o que vê lá dentro do templo, porque eles estavam vendendo e comprando dentro do templo,
vendendo e comprando coisas espirituais. Muitas vezes algumas pessoas falam assim: pastor, vamos fazer uma lanchonete aí na igreja, mas isso não é venda dentro do templo? Não é. É uma compreensão errada do que o texto diz. O texto está dizendo que eles vendiam coisas espirituais. Então nós podemos fazer uma lanchonete, nós podemos vender as nossas quentinhas sem nenhum medo, viu, meus irmãos? O problema aqui é que eles vendiam coisas espirituais. Eles vendiam os animais que seriam sacrificados dentro do templo e vendiam superfaturadamente. Esse era outro problema. Então o que eles faziam? Olha, vem aqui e para adorar a Deus você precisa levar aqui esse animal que custa lá fora R$1, mas aqui esse animal é especial e nós vendemos para você por R$100, por exemplo. E aí as pessoas compravam aquilo ali pensando estar agradando ao Senhor. Isso é vendilhão do templo. Aí você diz: graças a Deus que nós estamos no século 21 e não existe isso mais. Graças a Deus. Porque poderia acontecer no século 21, de um vendilhão do templo falar assim: olha, eu vou vender essa Bíblia para você por R$1.000 e ela vai te dar muito poder espiritual. Ela vai trazer a unção da prosperidade. Poderia acontecer de um vendilhão do templo, completamente longe da palavra de Deus, fazer esse tipo de proposta. Ou a água, ou do Rio Jordão, ou o sal, ou o colírio, ou qualquer outra coisa. Mas graças a Deus nós não temos isso hoje, né, meus irmãos? Aí sim, se tivéssemos isso, só pensando, aí estaríamos tratando claramente com alguém que se encaixaria nesse texto, que é vender um objeto espiritual que te ajuda na sua relação com Deus. Aí encaixa aqui na ira de Jesus Cristo. E se alguém um dia fizer isso, vai ter que se acertar com ele. Pode falar alto o tanto que for, berrar, gritar. Eu quero estar sentado no primeiro banco para ver isso. Daí, Jesus, volta lá para Zacarias 9, que fala contra a falsa segurança e contra a falsa espiritualidade. Em Zacarias capítulo 9, ele começa a fazer alguns movimentos que são positivos. Ou seja, percebe-se que a soma da realização profética com a profecia em si tem dois aspectos claros, um que é negativo e outro que é positivo. O que é negativo é a crítica de Jesus contra a falsa segurança e contra a falsa espiritualidade, mas Jesus também caminha na perspectiva positiva em Zacarias capítulo 9. E a perspectiva positiva em Zacarias 9 se dá no fato de que, olha o que diz o verso 9, é que a proposta de Deus para nós é uma proposta que deve encher o nosso coração de qual sentimento, irmãos? Versículo 9 de Zacarias, primeira palavra. Vou fazer de novo a pergunta e você pode responder, não tem nenhum pecado nisso, né? Qual é o sentimento que Deus propõe para nós numa verdadeira espiritualidade de Zacarias 9? É isso, bom. Agora eu acho que essa alegria está tão presbiteriana conservadora, que eu acho que ela podia se tornar uma alegria presbiteriana gaviana, né? Eu acho que você podia olhar para a pessoa do seu lado, e talvez você nem conheça ele, é uma boa oportunidade para conhecer, tá certo? Aí, a Vládia, o Glauco, né? Pode se apresentar um ao outro aí, e um dizer para o outro que a proposta de Deus para nós, de verdadeira espiritualidade, é de alegria. Então fala para a pessoa do seu lado, é alegria. É alegria. É. Então, o mesmo Deus que critica, que vai contra, também é o Deus que faz uma proposta positiva, entenderam? Ele está ampliando o conceito. Senão Deus seria extremamente rigoroso, e aí eu usaria a palavra que eu usei para mim mesmo, né? Se nós tivéssemos um Deus só contra, ele seria um Deus muito rabugento. Não. Senhor, não. Senhor, mas não. Se Deus fosse só não, contra, ele seria muito rabugento. Mas ele não é rabugento, graças a Deus por isso, né? Ele é um Deus equilibrado. Ele é um Deus que tem personalidade. Ele é o Deus perfeito. Ele é o Deus completo.
E ele diz assim: eu sou contra a falsa espiritualidade, eu sou contra a falsa segurança, porque eu quero que vocês vivam a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu entro na casa do Senhor, eu canto na casa do Senhor, eu louvo ao Senhor, eu falo com Deus, Deus fala comigo, eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, eu tomo o seu jugo que é suave e é leve, porque Ele é humilde. E aí eu descubro que Deus tem uma proposta para mim positiva. E quem vendeu para mim a ideia de que religiosidade é a religiosidade do não pode isso, não pode aquilo, não entendeu nada do que Deus falou. E quem vendeu para mim uma espiritualidade, uma visão de espiritualidade que é de compra, de troca, dê isso, o Senhor vai te dar, as indulgências da Idade Média que hoje se repetem na igreja evangélica no século 21, também não entendeu absolutamente nada do que Deus quis dizer. Deus diz assim: alegra-te, enche o seu coração de paz e de alegria, não se preocupe tanto com as coisas desse mundo, que isso aqui vai passar, vai acabar, quando você acordar, o tempo passou. Mas nós não estamos semeando para essa terra, porque ai daqueles que têm a sua expectativa de vida e de realização somente nessa terra. Quem vive pensando que a vida é somente aqui, é o mais infeliz de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. É o mais infeliz de todos os homens. A igreja precisa resgatar a mensagem que o evangelho é eterno. E que nós vamos morrer, graças a Deus por isso. Que seria insuportável não morrermos. Já pensou? Você aguentar uma pessoa 800 anos, 900 anos, o seu mesmo vizinho 1.200 anos? Todo dia. Eu pastoreei uma cidade, não vou contar nunca o lugar, mas que eu abri a janela da minha casa, já tinha uma pessoa, meu vizinho lá do outro lado da rua, pendurado na janela, olhando e falava: bom dia, pastor. Eu falava: bom dia. Todo dia eu sabia que eu ia abrir a janela, a pessoa ia estar do outro lado esperando eu abrir a minha janela. Bom dia, bom dia, bom dia. A pessoa, 1.500 anos assim, 2.000 anos, eu ia pegar um tijolo, bom dia, não é? Você começa a ficar sem paciência com o passar dos anos. Graças a Deus que isso aqui é passageiro, e nós vamos entrar na presença de Deus, e vamos viver uma vida eterna perfeita. Aí é diferente. Alegra-te, rompe com a tristeza, diz aí, olha o verso 9, alegra-te muito, não é alegra-te pouco não, alegra-te muito. Por quê? Porque você é filho e é filha, exulta. A proposta é, carnaval está perdendo de longe aqui. Exulta, ó filha de Jerusalém. Por quê? Porque eis aí, te vem para você, não é para outra pessoa. O teu rei, não é o rei do outro, é teu. E esse é o caráter de Jesus Cristo. E Zacarias 9 começa a construir então uma perspectiva positiva de espiritualidade. Ele diz que perspectiva positiva de espiritualidade é aquela em que eu olho para Deus e reconheço o caráter de Deus. O caráter de Deus é que Ele é rei soberano. Olha aí o texto, ele vai dizer, Ele é o rei que é justo, Ele é um rei que é correto, Ele é um rei que não é orgulhoso, Ele é humilde. Ai, que vontade eu teria de viver sobre o reinado nessa terra de governantes, não importa qual partido, meus irmãos, mas governantes que fossem verdadeiramente soberanos, corretos, justos e ao mesmo tempo humildes. Como seria bom. Aí o texto vai dizer, graças a Deus, porque nós, que somos os filhos e filhas de Sião, temos esse rei espiritual sobre a nossa vida. E por isso a minha alegria é que a minha segurança não está no reino dessa terra, não está na minha relação com as pessoas dessa terra, mas a minha alegria e segurança está na minha relação com Deus. E ela é tão gostosa, tão boa, que enche meu coração de alegria, e eu me torno uma pessoa alegre, me torno uma pessoa simpática, me torno uma pessoa agradável, e isso me ajuda no relacionamento com outras pessoas, e principalmente com pessoas que também têm uma relação assim com Deus, que também se tornaram alegres, agradáveis e simpáticas, e nós nos reunimos e formamos uma igreja alegre, agradável, simpática, que contagia um bairro inteiro,
meio, e o bairro olha para a igreja e diz assim, essa igreja é alegre, é agradável, é simpática, e aí de repente a cidade inteira olha e fala assim, nós queremos ser assim, alegres, agradáveis e simpáticos. E a igreja começa a dominar o mundo inteiro, mas de repente nós olhamos para a igreja e percebemos que a igreja evangélica mundial não é alegre, não é agradável e não é simpática. E por isso as pessoas não querem olhar para esse Jesus Cristo, porque boa parte dos cristãos, para não generalizar, não são alegres, agradáveis e simpáticos. Não estão seguros no caráter do seu rei. Mas a profecia de Zacarias revela outro resultado, o resultado do ministério de Cristo na nossa vida. Ele nos traz, diz aí o verso 10, a paz que pode ser anunciada a todas as nações. As pessoas querem, no fundo, duas coisas, segurança e paz. Porque se elas tiverem segurança e paz, elas terão alegria. Segurança, paz e alegria. Então elas querem trabalhar igual loucas para conquistar um lugar, morar num condomínio com super segurança, onde não tenha grades nem nada, porque lá ela vai ter o quê? Segurança. Ela vai dormir em paz. E aí ela vai ter alegria. Elas querem escolher um país onde o país possa dar a elas segurança, paz, para que elas tenham alegria. Elas querem casar com alguém que lhes dê segurança e paz para que elas tenham alegria. Elas querem que seus filhos sejam pessoas corretas para que elas tenham segurança de deixar seus filhos saírem, porque se eles forem bem criados, eles vão poder sair pelo mundo e eu vou estar seguro que meus filhos vão estar bem cuidados nas suas decisões e morando em lugares que vão trazer segurança, paz e alegria. Mas nós só vamos encontrar isso em Deus. Não existe um lugar na face da terra que te dê paz, segurança e alegria, a não ser no centro da vontade de Deus e no seu relacionamento com Ele. Porque fisicamente nós não encontraremos. E por isso, de repente, Cristo constrói para nós um caminho bonito, positivo, de domínio, de soberania. Olha o que diz o versículo 10. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até extremidades da terra. E quando eu entro nessa relação com Deus, eu percebo que o mundo, ele pressiona. O mundo, ele vem nos sufocar. O mundo vem tirar de nós a paz quando nós não descansamos em Deus. Mas quando descansamos em Deus, qualquer lugar que nós estivermos, na extremidade da terra, qualquer lugar que alguém que nós amamos esteja, nós podemos experimentar alegria porque nós oramos e pedimos a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a paz de Deus, e dormimos em paz. Então a realização da profecia de Zacarias, lá em Mateus, é muito maior do que uma conversa pequena, que olha para as críticas de maneira pequena. Essa profecia, ela se realiza mostrando que Jesus Cristo, Ele é o servo humilde e obediente, que não apenas nos fala para viver assim, mas vive assim. Jesus Cristo é o exemplo maior, lá em Filipenses diz isso claramente, do servo sofredor, que se humilhou e se colocou debaixo da lei que Ele mesmo havia criado, por amor de nós. Ele é o Deus que nos ama tanto, que quando não existia a menor possibilidade de salvação, Ele mesmo veio morrer por nós para nos salvar. Quer segurança maior do que essa? Um Deus que morre por nós para nos salvar? Ele não está exigindo de nós nada. Ele está dizendo assim, não, eu estou indo aí morrer no seu lugar para salvar você. Isso é que é alegria. Isso é que é paz. Isso é que é segurança. Bom, meus irmãos, o que eu levo para casa, né? Poderia levar para casa apenas a perspectiva negativa. E você poderia voltar hoje para almoçar e alguém perguntasse para você assim, quem sabe, o que o pastor Leonardo falou hoje? Falou que ele está ficando velho e rabugento. Mas eu não gostaria que você levasse isso para casa, não. Isso aí você pode esquecer, né? Gostaria que você levasse para casa que Jesus faz 2 movimentos negativos e que faz 2 movimentos positivos. O primeiro é que Cristo tem uma denúncia contra a falsa espiritualidade e contra a falsa segurança naquilo que, na verdade, não pode nos dar a segurança que é o mundo.
Então, perceba que Deus tem um olhar crítico sobre aqueles que estão colocando a sua segurança, a sua alegria nos lugares errados. Perceba que se o mundo está tirando de nós segurança, a ideia de um reino, de um senhor, de alguém que dirige, de alguém que coordena, de alguém que sabe as coisas e que se importa por nós, se o mundo está tirando isso de nós, nós não devemos perder a nossa alegria por causa do mundo. Nós não devemos olhar para o mundo e dizer assim, não sou feliz mais, porque esse mundo não me deixa feliz. Olha tanta injustiça no mundo, tanto desgoverno, tanto descaso. O ano passado morreram 918 pessoas na Serra Fluminense, soterradas. Você já pensou nisso? 918 pessoas morreram na Serra Fluminense o ano passado, há um ano atrás, soterradas. Sabe quantas pessoas foram retiradas da área de risco para este ano? Nenhuma. Nenhuma. Nós estamos aqui seguros. Pobre da população que não está num lugar seguro. Porque a única solução para essa população, e graças a Deus que ela existe, é buscar sua segurança em Deus. E rogar para que Deus tenha misericórdia. E que Deus dirija os seus passos. Eu tenho que orar por essas pessoas, porque Ele é meu próximo, que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o mundo e o desgoverno do mundo tem nos levado a um egocentrismo tão grande que muitas vezes não nos encontramos orando pelos que sofrem. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos que sofrem, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então eu tenho que levar para casa um movimento contrário dentro do meu coração. Eu não admito, não aceito, vou falar, vou reclamar, vou dizer. E se alguém me chamar de rabugento, vai conhecer o outro lado, onde eu vou dizer, não, peraí, eu estou só fazendo a minha parte cristã de denúncia, como Jesus fez, daquilo que está errado. Mas eu também tenho uma proposta. A minha proposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Busque sua segurança no Senhor, busque orientação em Jesus, e como igreja nos mobilizemos para fazer alguma coisa por aqueles que sofrem. Vamos dizer para as pessoas para que elas busquem o reinado do Senhor Jesus, que tem caráter de rei, justo, bom, e que enche nossa vida de segurança, porque nós temos experimentado isso. Então é possível viver aqui debaixo de um reinado justo, seguro, que enche o nosso coração de alegria, de paz, de amor e de segurança. Porque mesmo quando passamos por dificuldades, por momentos em que a terra desliza perto de nós, Deus nos protege. E nós temos testemunhos aqui, eu poderia abrir, ouvir vários testemunhos aqui agora, nessa manhã, de livramentos que Deus trouxe à sua vida. Conte para as pessoas. Testemunhe para as pessoas. Não guarde os seus testemunhos para você mesmo. Fale nas suas conversas. Glorifique a Deus nos seus relacionamentos. Diga para as pessoas o lado positivo de estar debaixo do reinado do Senhor Jesus, que Ele é aquele que te protege quando a terra cede, quando a rocha desce morro abaixo. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que cuida de você. Escute, compartilhe, fale, mostre que Deus dá segurança, que Deus é paz, que o domínio dele estende por toda a extremidade da terra. Ele é o Deus aqui do Brasil, como é Deus na África, como é Deus na Europa, como é Deus na Ásia, como é Deus em qualquer outro lugar do mundo. As pessoas precisam ouvir que nós temos, assim como Jesus Cristo, uma denúncia contra aquilo que é errado, mas nós também temos uma proposta de Jesus Cristo de alegria. Alegra-te muito, exulta e jubila, porque quando você coloca a sua segurança em Deus, não existe nada melhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, ninguém mais, nenhum governo humano, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É assim que eu quero viver. Então eu não quero ser rabugento, mas eu também não quero ser cego para as verdades e realidades desse mundo. Eu quero ser apenas
aquilo que Cristo nos chamou para ser. Um filho alegre do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Onde está a tua segurança? Onde está a tua segurança? Cada instante contigo, nós cantamos aqui, é paz em minha alma. Queria pedir que o André tocasse de novo essa música para nós. Coloque a sua vida em oração, feche seus olhos e pense nos frutos da sua vida espiritual com Deus. Sua espiritualidade está te trazendo paz, alegria, segurança. Queria que você colocasse a sua vida na presença de Deus, numa relação direta, íntima com Ele. Todos os dias você tivesse não apenas pequenos momentos, mas que o seu dia fosse, na verdade, um dia na presença de Deus. Peça isso a Deus. Senhor, enche meu coração de segurança, de paz, de alegria. Mas também, ó Deus, não permita que meus olhos estejam fechados para a dura realidade do outro, deste mundo mau e tenebroso, que está em trevas e que precisa tanto da tua luz. Me faz mensageiro da tua luz. Bastante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave Senhor nosso Deus, queremos viver os nossos dias na Tua presença, perceber, ó Deus, a Tua crítica em relação ao mundo mau e ao mesmo tempo Tua proposta para a transformação desse mundo. Ó Senhor, enche o nosso coração da segurança de estarmos sobre o Teu reinado. Tu és o nosso Rei que entrou em Jerusalém. Hosana, o que vem. Em nome do Senhor. Bendito Tu és, Senhor. Porque Tu entrastes em Jerusalém, mas o Senhor entrou acima de tudo, ó Deus, em nosso coração pela fé. E aqui, ó Deus, em nosso coração Tu não és mais rejeitado e crucificado e morto, mas o nosso coração Te recebe com um palácio, como
como um palácio que deseja a presença do seu rei. Amém, Jesus. E nos alegramos porque sentimos que o Senhor reina, dirige as nossas vidas. Tu és justo, perfeito, humilde, simples. Tu és Deus que senta ao nosso lado, à nossa mesa, e ceia conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aceita apesar de toda a nossa imperfeição. Porque o Senhor tem gestos carinhosos e amorosos conosco. Agora, Senhor, possamos experimentar essa segurança, essa paz, essa alegria, essa santa exultação e a certeza de que nada escapa ao Teu controle. Obrigado, Senhor. Tu és Deus que cumpre Tua palavra e por isso somos seguros em Ti. Em nome de Jesus Cristo, traz ao nosso coração a alegria de percebermos Tua soberania e graça sobre nossa vida todos os dias. Protege-nos, livra-nos de todo mal. Guarda a nossa nação. Guarda, Senhor, as pessoas carentes da nossa nação. Sim, Jesus. Aqueles, ó Deus, que não têm um teto para se proteger da chuva. Tem misericórdia. Ó Senhor, estende a mão protetora do Senhor, toca corações. Cuida, Senhor, das crianças que perderam seus pais, dos pais que perderam seus filhos. Senhor, usa de graça e misericórdia. Sim, Jesus. Faça com que a Tua igreja seja atuante nessa hora, como agência do reino de Deus, nessa terra tão carente de governo. Oramos em nome de Jesus Cristo.